Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos celestial. Trata sobre Pedro. Pedro não pode ser a roda. Agora estou começando uma outra sequência. Essa aqui é uma das que eu mais vou ensinar. Sobre a eterna. E eu quero tratar essa sequência, parte 1, 2, 3, 4, 10, 30, vida eterna. Quero dizer a você que eu vou gastar muitas mensagens, muitas meditações. Eu vou explicar uma série de textos na Bíblia. Depois, sua conclusão deve fazer. Um salvo pode perder. Não estou falando um crente, não estou falando um membro de igreja, não estou falando aquele que foi batizado. Estou falando de um salvo. Ele pode ir para a salvação? Esse assunto, alguns textos, vocês que esses textos não... Um estudo mais profundo, que aparentemente ensina isso, terá o seu nome riscado no livro. Qual livro? O livro da vida eterna? Qual riscado o nome? Então precisa assim completar o verso. O que realmente estava falando, o contexto que se trata de... Então vou mostrar uma série de versos e vou... Só o nome, só a promessa de Cristo, vida eterna, já mostra que não pode perder, porque é eterna. Mas eu vou gastar um tempo, você vai ver muito sobre esse assunto. Eu quero capítulo 10, verso de número... O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer ver algo interessante? O jogo de palavras que muitas vezes nós erramos, quando nós usamos a expressão eu estou salvo. O verbo estar é um verbo temporário. Quando você vai falar sobre salvação, você não pode dizer eu estou salvo. Você tem que dizer eu sou salvo. Eu vi um tempo atrás aí uma senhora na televisão, ela ganhou para um cargo político aí, e ela diz, eu estou política. Ela diz que ela tem uma outra função, ela diz, eu estou. Eu vi agora um político também de Minas, dando entrevista, ele diz, eu não sou, eu estou prefeito da cidade, porque mais cedo ou mais tarde o outro vai assumir. Então, quando se trata de salvação, eu não estou salvo, eu sou salvo. Nesse assunto, vida eterna, no assunto salvação, eu vou abordar com vocês, mas tem uma coisa que nós precisamos entender. O significado de palavras na Bíblia. Não vou tratar desse assunto, mas há uns anos atrás, eu conheci uma jovem e ela tomou uma decisão, ela era de uma outra denominação. E ela estava conversando comigo no gabinete, já estavam fazendo estudo com ela, tomando a decisão de se entregar a Cristo. E eu fiz uma pergunta, por que você não tomou decisão lá na denominação onde você estava? Ela disse, pastor, ninguém nunca me ensinou sobre Cristo. Eu como? Nunca. Aí eu perguntei, e por que vocês não se levantam e questionam as pessoas que ensinam, as lideranças erradas? Ela disse, pastor, no momento que você questiona alguém, eles dizem, blasfemou contra o Espírito Santo, não há mais salvação. Quando ela disse isso, eles usam blasfêmia contra o Espírito Santo como uma intimidação? E aí eu fui estudar a Bíblia, o assunto blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E eu fui estudar o texto, blasfemar, olha o significado de uma palavra, como muda tudo. Blasfemar é falar algo contra, é contra a pessoa. O ensinamento que eu tinha no seminário dos meus professores foi o seguinte, blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar Cristo. Mas se eu estou negando, eu não estou falando nada, eu não estou indo contra. Aí eu fui estudar o texto, blasfêmia contra o Espírito Santo. Nessa denominação, por causa dessa jovem, eles usam, se você questionar, blasfemou contra o Espírito Santo. Então é um meio de intimidar. E eu fui estudar, e eu percebi que aquela blasfêmia daquele texto bíblico de Mateus, estou fugindo do meu assunto, tá? Não tem na Bíblia, hoje, atual. Aquela blasfêmia lá, negar Cristo, não é. Porque se você negar Cristo hoje, você não pode ser salvo amanhã, se você se entregar a Ele. Só que aquela blasfêmia diz que nem no futuro seria salvo. Então é um assunto polêmico, mas estudar o assunto blasfêmia. Quer ver um outro vocábulo que me levou a estudar? Batismo. Qual o significado de batismo? É uma tradução ou uma transliteração? Eu fui estudar o significado. Então, a nossa Bíblia
Não deveria estar escrito batismo, deveria ser traduzido. Lá que está escrito imergir. Ele foi batizado, ele foi imerso nas águas. Jesus foi batizado, ele foi imerso nas águas. Muitas versões em português também já corrigiram, tá bom? Toda vez que aparece o verbo salvar na Bíblia, está falando sobre salvação eterna? Está falando sobre salvo, o nome escrito no livro da vida? Não. Pode aparecer o verbo salvar como salvar de um acidente, um livramento. E não está falando sobre salvação da alma. Então, quando você ler o texto, amanhã eu vou tratar de os três processos da salvação. Os três. Amanhã nós vamos ver a salvação, o momento que você se entrega a Cristo, a santificação, que é o momento que você vai crescendo, e o final, que é a salvação final quando a gente chega no céu. Amanhã eu vou mostrar esses 3 pontos para você ver as diferenças que há sobre salvação. Então esse jogo de palavras é muito importante. Aqui no nosso Brasil, nós temos diferença de palavras nas próprias regiões brasileiras. Se no Sul, morei 24 anos da minha vida em São Paulo, no Sudeste, você usa uma palavra que usa aqui na Bahia, onde eu moro agora, aipim, lá em São Paulo usa-se mandioca. E subindo um pouquinho o Nordeste acima aqui, nós vamos encontrar a palavra macaxeira. Macaxeira, aipim, mandioca, é o mesmo tipo de raiz, não há diferença. Agora, tem a mandioca que mata, que é diferente da macaxeira, do aipim e da mandioca. Não, onde se chama aipim, a mandioca é outra. Onde se chama macaxeira, a mandioca é outra. E em São Paulo, que mandioca é o mesmo aipim e macaxeira? Então veja esse jogo de palavras que é muito importante para se entender um texto bíblico. Então vou tentar explicar esses dias sobre a vida eterna, nessas mensagens, vou tentar explicar os textos que aparentemente parece que pista, e você verá as próximas mensagens que estaremos tratando. E se você tem algum texto que tem dúvida, calma que eu vou ensinar vários ainda, tá? O mês inteiro. Aí depois, se eu esqueci algum texto, se você tiver dúvida, pode enviar, que eu estarei respondendo o que significa aquele texto, tá bom? Que Deus te abençoe, um bom estudo, que a palavra de Deus mude seu coração, te transforme a cada dia, que cada dia você pareça mais com o Senhor Jesus Cristo. Firme na promessa, um salvo tem a vida eterna. Vamos orar. Pai, obrigado por essa introdução, ajuda-nos nesse assunto tão importante sobre a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa as almas que estarão assistindo, ó Deus, usa cada uma e que eles possam também transmitir esses ensinamentos para outras pessoas, para o louvor e glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.